E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Educatox Novo, o podcast que te coloca no centro da saúde. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no universo que exige um certo estômago, digamos assim, a enfermagem em gastroenterologia. Ah, essa área é fascinante. E a gente recebeu um material aqui que, olha, é um guia completo sobre o tema, com tudo que você precisa saber. É muita coisa, né? Anatomia, fisiologia, doenças, tratamentos. Mas calma, a gente vai destrinchar tudo de um jeito leve e divertido. Você vai sair daqui craque no assunto. Promete. Prometo. E para começar, vamos direto ao ponto. Por que a enfermagem em gastroenterologia é tão importante? O que faz desse profissional assim tão essencial? Boa pergunta. Afinal, não é qualquer enfermeiro que encara esse desafio, né? Verdade. É um profissional que precisa ter um conhecimento profundo do sistema digestório. Tipo, desde a anatomia até as doenças mais complexas. Ele acompanha o paciente em todas as etapas, desde o preparo para exames até a recuperação pós-cirurgia, sabe? Caramba, é muita responsabilidade. E ainda tem o lado emocional do paciente, que muitas vezes está fragilizado por causa da doença. Dor, desconforto, medo. Nossa, é verdade. É um desafio tanto. Pois é, e esses pacientes precisam de um cuidado humanizado, acolhedor. E o enfermeiro está ali, na linha de frente, oferecendo esse suporte. Falando em linha de frente, no material que a gente recebeu, tem um destaque para os procedimentos que o enfermeiro realiza na área. E não são poucos, viu? É mesmo. Coleta de material para exame, administração de medicamentos, curativos, acompanhamento dos sinais vitais. É muita coisa. É muita responsabilidade. E tem mais. O enfermeiro também é fundamental na prevenção de complicações. Ele precisa estar atento aos sinais de alerta, agir rápido, sabe? E garantir a segurança do paciente. Tipo um detetive, né? Investigando cada sintoma. Dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia. Nossa, é Cada sinal pode indicar vários problemas. verdade. É preciso interpretar cada pista, sabe? Para decifrar o enigma do paciente. Mas antes de entrarmos de cabeça nas doenças, que tal a gente dar um passo para trás e relembrar como funciona essa máquina incrível, o sistema digestório. Boa ideia. Afinal, para entender o que dá errado, a gente precisa saber como tudo funciona normalmente, né? Concordo. Então, imagina só. Você dá aquela mordida no seu prato favorito. O que acontece a partir daí? A mágica da digestão começa. A comida vai da boca para a faringe, desce pelo esôfago até chegar no estômago. Aí ela é triturada e misturada com suco gástrico. E depois? Aí a comida, agora transformada num líquido pastoso, segue para o intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos. Interessante. E o que sobra vai para o intestino grosso, lá a água é reabsorvida e as fezes são formadas. Nossa, que jornada. Não, Cada órgão com seu papel fundamental nessa orquestra da digestão. exatamente. Mas e quando um desses instrumentos desafina, aí é que entram os problemas. E por falar em problemas, no material que recebemos tem um capítulo inteiro dedicado aos distúrbios do esôfago. Pelo visto, não são poucos, hein? Pois é, refluxo gastroesofágico, esofagite, acalasia, hérnia de hiato. Caramba! Esses são só alguns dos vilões que atacam o esôfago. Refluxo, azia, queimação, quem nunca, né? Isso é verdade. Mas falando sério agora. Hum. O que causa esses problemas? Só alimentação? Bom, a alimentação pode influenciar, mas as causas são várias, né? A gastrite, por exemplo, é a inflamação da mucosa do estômago. E pode ser causada por bactérias, uso excessivo de anti-inflamatórios, álcool, até estresse, sabe? Eu sei, sério. É. Já a úlcera péptica é uma ferida na parede do estômago ou do duodeno, geralmente causada pela bactéria Helicobacter pylori ou pelo uso de anti-inflamatórios. E como o enfermeiro atua no cuidado desses pacientes? Além de administrar medicamentos, claro. Ele monitora os sinais vitais, orienta o paciente sobre dietas, cuidados necessários e, como já falamos, oferece suporte emocional que é fundamental nesses casos. Sem dúvida. E agora, preparem-se para a montanha-russa dos intestinos. No material, a gente viu que tem muita coisa que pode dar errado por lá. É verdade. Síndrome do intestino irritável, doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais. Os intestinos são cheios de mistérios e desafios. Uau! Vamos começar pela síndrome do intestino irritável. O que causa essa síndrome? Olha, ainda não se sabe ao certo o que causa a síndrome do intestino irritável, mas acredita-se que fatores como alterações da motilidade intestinal, sensibilidade visceral aumentada, dieta, estresse e genética estejam envolvidos. Que complicado. E os sintomas? Dor abdominal, diarreia, constipação, gases, é um verdadeiro combo de desconforto. E a doença celíaca? Ela é causada por uma alergia ao glúten, certo? Na verdade, a doença celíaca é uma doença autoimune. Ou seja, o sistema imunológico ataca o próprio corpo quando entra em contato com glúten, uma proteína presente no trigo, centeio e cevada. Entendi. E quais os sintomas? Os sintomas são bem variados, desde diarreia crônica e dor abdominal até anemia e deficiências nutricionais.
O diagnóstico é feito por exames de sangue e biópsia do intestino delgado. E qual o tratamento? A única forma de tratar a doença celíaca é seguir uma dieta sem glúten para o resto da vida. A exclusão total do glúten leva à recuperação da mucosa intestinal e ao desaparecimento dos sintomas. Caramba, e as doenças inflamatórias intestinais, quais são e como se manifestam? As doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são doenças crônicas que causam inflamação no intestino. Os sintomas variam de acordo com a localização e a gravidade da inflamação, mas podem incluir dor abdominal, diarreia, sangramento retal, perda de peso e febre. Nossa, parece bem sério. E o que causa essas doenças? A causa exata ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores genéticos, imunológicos e ambientais estejam envolvidos. E a constipação, que é um problema tão comum. O que causa essa dificuldade de evacuar? As causas são diversas, né? Dieta pobre em fibras, falta de atividade física, desidratação, alguns medicamentos e até mesmo algumas doenças. Nossa, quanta coisa. E olha que a gente só falou do esôfago, estômago e intestinos. Aí temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas para explorar. Pois é, o sistema digestório é realmente complexo, mas a gente vai desvendar todos os seus mistérios. E para isso, a gente volta com a segunda parte do nosso mergulho na enfermagem em gastroenterologia logo depois do intervalo. Isso aí, fiquem ligados. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho no mundo da enfermagem em gastroenterologia. Preparem os seus fígados, porque agora a gente vai se aventurar pelas entranhas do sistema digestório. É isso aí, deixamos o esôfago, o estômago e o intestino para trás e agora vamos encarar um gigante, o fígado. Fígado. E já aviso, o material que a gente recebeu sobre ele é de tirar o chapéu. O fígado é um órgão impressionante, né? Ele tem mais de 500 funções no nosso corpo. Anderson. Filtra o sangue, produz proteínas, armazena energia, metaboliza substâncias tóxicas. É um verdadeiro faz-tudo. Nossa. E quando isso faz tudo dá problema, a coisa fica séria, né? No material a gente viu que as doenças do fígado podem comprometer funções vitais do organismo. Com certeza. E uma das doenças mais comuns que afetam o fígado é a hepatite, uma inflamação que pode ser causada por vírus, álcool, medicamentos, doenças autoimunes. Hepatite. Me lembro que quando eu era criança eu tinha um medo enorme de pegar a hepatite. Eu achava que era só encostar em alguém que estava doente que eu já pegava. A hepatite era vista como um bicho de 7 cabeças, né? Mas hoje em dia a gente já sabe muito mais sobre a doença, como se prevenir, como tratar. E a hepatite pode se manifestar de várias formas, certo? Sim. Tem a hepatite aguda, que geralmente é causada por vírus, e tem sintomas mais intensos, como febre, mal-estar, náuseas, vômitos, dor abdominal e icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos. Ai, que delícia. Só de ouvir o nome já me dá arrepios. Mas calma, nem toda hepatite causa icterícia. E a hepatite crônica, que pode ser causada por vírus, álcool, medicamentos ou doenças autoimunes, muitas vezes não apresenta sintomas nos estágios iniciais. E como é feito o diagnóstico da hepatite? Através de exames de sangue que detectam a presença de vírus ou anticorpos específicos e exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada. Em alguns casos, a biópsia do fígado também pode ser necessária. Entendi. E o tratamento? Tem cura? A hepatite aguda geralmente se resolve sozinha, com repouso e medicamentos para aliviar os sintomas. Já a hepatite crônica pode exigir tratamento medicamentoso para controlar a inflamação e a replicação viral. Em alguns casos, o transplante de fígado pode ser necessário. Falando em transplante, no material também tem bastante informação sobre a cirrose, uma doença que pode levar à necessidade de um transplante de fígado, né? Exatamente. A cirrose é uma doença crônica que causa cicatrizes no fígado, prejudicando sua função. Ela pode ser causada por diversas condições, como hepatite crônica, alcoolismo, doenças autoimunes e doenças metabólicas. E quais os sintomas da cirrose? Nos estágios iniciais, a cirrose pode ser silenciosa, sem sintomas aparentes. Mas à medida que a doença progride, os sintomas começam a aparecer. Fadiga, perda de peso, perda de apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal e icterícia. E a ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, também é um sintoma da cirrose. Isso mesmo. A ascite é um dos sintomas mais comuns da cirrose avançada. Outros sintomas que podem ocorrer são inchar nas pernas, sangramento digestivo e encefalopatia hepática, que é confusão mental causada pelo acúmulo de toxinas no cérebro. Nossa, parece bem grave. E como é feito o diagnóstico da cirrose? O diagnóstico é feito através de exames de sangue, exames de imagem e, em alguns casos, biópsia do fígado. E o tratamento? Tem como reverter o quadro. Infelizmente, a cirrose é uma doença irreversível, mas o tratamento visa retardar a progressão da doença, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. E como é esse tratamento? Ele pode incluir medicamentos para controlar os sintomas, dieta com restrição de sódio e proteínas, parassintese para drenar o líquido acumulado no abdômen e, em casos avançados, transplante de fígado. E por falar em doenças graves,
No material também tem um capítulo dedicado ao câncer de fígado, um problema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum. É verdade, o câncer de fígado é um tumor maligno que se desenvolve nas células do fígado. Ele pode ser primário, quando se origina no próprio fígado, ou secundário, quando se espalha para o fígado a partir de outros órgãos, como o intestino, o pulmão ou a mama. Quais os fatores de risco para o câncer de fígado? Os principais fatores de risco são a cirrose hepática, as hepatites B e C crônicas, o consumo excessivo de álcool, obesidade, diabetes e a exposição a substâncias tóxicas como a aflatoxina, presente em alguns alimentos contaminados por fungos. E os sintomas? Como saber se uma pessoa pode estar com câncer de fígado? Nos estágios iniciais, o câncer de fígado pode não causar sintomas, mas à medida que a doença progride, os sintomas começam a aparecer. Perda de peso, perda de apetite, fadiga, dor abdominal, icterícia, ascite, inchaço nas pernas, febre e sangramento digestivo. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de exames de sangue, exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética e biópsia do fígado, para confirmar o diagnóstico. Entendi. E o tratamento? Tem cura? O tratamento depende do tipo, do estágio e da localização do tumor, da idade e do estado de saúde geral do paciente. As opções de tratamento incluem cirurgia para remover o tumor, quimioterapia, radioterapia, terapias alvo-moleculares e, em alguns casos, transplante de fígado. Nossa, quanta informação! Mas ainda não acabou. Ainda temos a vesícula biliar e o pâncreas para explorar. Esses dois órgãos, apesar de pequenos, são responsáveis por grandes funções na digestão. É verdade. A vesícula biliar, por exemplo, armazena bile, um líquido produzido pelo fígado que ajuda na digestão das gorduras. E o que acontece quando a vesícula biliar dá problema? A doença mais comum da vesícula biliar é a colelitíase, ou cálculos biliares, popularmente conhecidos como pedras na vesícula. Pedras na vesícula. Ouvi dizer que é uma dor terrível. O que causa essas pedras? Elas são formadas pelo acúmulo de colesterol, bilirrubina e sais de cálcio na bile. A causa exata ainda é desconhecida, mas fatores como obesidade, dieta rica em gordura, idade avançada, sexo feminino e histórico familiar aumentam o risco. E quais os sintomas? Muitas pessoas com cálculos biliares não apresentam sintomas. Mas quando os cálculos obstruem o ducto xístico ou o ducto biliar comum, os sintomas aparecem. Dor abdominal intensa, geralmente no lado direito superior do abdômen, náuseas, vômitos, febre e icterícia. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é geralmente feito por ultrassonografia abdominal, que permite visualizar os cálculos na vesícula biliar. E o tratamento? Tem como dissolver essas pedras? Em pacientes assintomáticos, o acompanhamento médico regular é suficiente, mas em pacientes com sintomas, a cirurgia para remover a vesícula biliar, chamada colecistectomia, é o tratamento de escolha. E o pâncreas? Qual o seu papel na digestão? O pâncreas produz enzimas digestivas que ajudam a quebrar os carboidratos, as proteínas e as gorduras dos alimentos. Além disso, ele produz hormônios como a insulina e o glucagon, que regulam os níveis de açúcar no sangue. E quando o pâncreas adoece, quais os problemas que podem surgir? A doença mais comum do pâncreas é a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Ela pode ser aguda ou crônica. E o que causa pancreatite? As causas mais comuns da pancreatite são o consumo excessivo de álcool e os cálculos biliares que bloqueiam o ducto pancreático. Outras causas menos comuns incluem traumas abdominais, infecções, medicamentos e alterações genéticas. E quais os sintomas? Os sintomas da pancreatite variam de acordo com a gravidade da inflamação. Na pancreatite aguda, os sintomas podem ser intensos. Dor abdominal forte, geralmente no lado esquerdo superior do abdômen, náuseas, vômitos, febre, taquicardia e hipotensão. Já na pancreatite crônica, os sintomas podem ser mais leves e incluir dor abdominal recorrente, perda de peso, diarreia e diabetes. Nossa. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de exames de sangue, exames de imagem e, em alguns casos, biópsia do pâncreas. E o tratamento? O tratamento depende da causa e da gravidade da pancreatite. Na pancreatite aguda, o tratamento geralmente envolve internação hospitalar, repouso, jejum, hidratação intravenosa, analgésicos e, em alguns casos, antibióticos. Na pancreatite crônica, o tratamento visa aliviar a dor, controlar os sintomas, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. Ufa, quanta informação! Acho que já deu para ter uma boa ideia dos desafios que o enfermeiro enfrenta ao cuidar de pacientes com doenças do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas, né? Com certeza. É uma área que exige conhecimento, habilidade, sensibilidade e muita dedicação. E para finalizarmos nosso mergulho na enfermagem e gastroenterologia, vamos voltar para o estúdio e explorar os exames diagnósticos, a nutrição e os cuidados em situações de emergência. Fiquem ligados. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho na enfermagem em gastroenterologia. Se preparem porque agora a gente vai desvendar os mistérios do diagnóstico, da nutrição e dos cuidados em situações de emergência.
Isso aí. E para começar, vamos voltar a falar daqueles exames que nos permitem dar uma espiadinha lá dentro do sistema digestório, começando pela endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta, para quem não lembra, é aquela que dá uma visão panorâmica do esôfago, estômago e do duodeno, né? Exatamente. É como se a gente fizesse um tour virtual por dentro do paciente, sabe? Uma microcâmera passeando pelas paredes desses órgãos e transmitindo imagens em tempo real para um monitor. E nesse tour a gente pode encontrar cada coisa, né? Inflamações, úlceras, pólipos, tumores. Pois é, a endoscopia digestiva alta é essencial para diagnosticar e acompanhar várias doenças gastrointestinais. Aí me fala uma coisa. Qual é o papel do enfermeiro nesse exame? Ele não fica só ali segurando a mão do paciente. Que nada. O enfermeiro tem um papel fundamental em todas as etapas do exame. Ele prepara o paciente, orienta sobre jejum, administra medicamentos para sedação, monitora os sinais vitais durante o procedimento. Ele também auxiliou um médico durante o exame, né? Sim, com certeza. Ele pode ajudar na coleta de biópsias, por exemplo, ou na aplicação de tratamentos, como a cauterização de uma úlcera. E depois do exame, o trabalho do enfermeiro continua. Lógico. Ele monitora a recuperação do paciente, orienta sobre os cuidados em casa e fica atento a possíveis complicações, como sangramento ou perfuração. Nossa, quanta responsabilidade! E a colonoscopia? Qual a diferença dela para a endoscopia? A colonoscopia é como se fosse a irmã mais aventureira da endoscopia. Enquanto a endoscopia explora a parte de cima do sistema digestório, a colonoscopia se aventura pelo intestino grosso, desvendando os segredos do cólon e do reto. E o que a gente pode encontrar nessa aventura? Ah, muita coisa. Pólipos, tumores, doenças inflamatórias intestinais, divertículos. É um exame muito importante para o diagnóstico precoce de várias doenças. Mas me diz uma coisa, o preparo para a colonoscopia não é um pouco desagradável? A gente não pode negar que o preparo intestinal para a colonoscopia exige um certo sacrifício do paciente, mas é fundamental para garantir a qualidade do exame, sabe? E a precisão do diagnóstico. E o enfermeiro? Qual o papel dele nessa fase? Ele é o anjo da guarda do paciente. Orienta sobre a dieta, usa relaxantes, tira dúvidas, acalma as ansiedades, faz de tudo para que o paciente se sinta mais confortável e seguro durante o processo. Uau, que legal. E durante o exame, o enfermeiro também está presente? Sim. Ele monitora os sinais vitais do paciente, auxilia o médico se necessário e oferece todo o suporte para que o exame transcorra da melhor forma possível. Falando agora da ultrassonografia abdominal, como ela entra nesse quebra-cabeça do diagnóstico? A ultrassonografia abdominal é um exame de imagem que usa ondas sonoras para criar imagens dos órgãos abdominais, né? É indolor, não invasivo e fornece informações importantes sobre o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas. E o que a gente pode ver nesse ultrassom? Yeah. Pedras na vesícula, Yeah. gordura no fígado. Exatamente. A ultrassonografia abdominal pode detectar várias alterações, desde cálculos biliares e cistos até tumores e ascite. E a tomografia computadorizada, ela também é usada no diagnóstico das doenças gastrointestinais. Sim, também. A tomografia computadorizada é um exame mais sofisticado que usa raios X para criar imagens detalhadas dos órgãos internos. Ela é muito útil para avaliar estruturas que não são bem visualizadas na ultrassonografia, como o pâncreas. Entendi. E para finalizar a nossa bateria de exames, vamos falar dos exames de sangue. Ah, os exames de sangue! Essas janelinhas para o funcionamento do nosso corpo. Mas como eles podem nos ajudar a desvendar os mistérios do sistema digestório? Os exames de sangue podem detectar alterações na função do fígado, do pâncreas e de outros órgãos, né? Além de identificar infecções, inflamações e até mesmo marcadores tumorais. E quais exames de sangue são os mais pedidos na gastroenterologia? As transaminases, a bilirrubina, a fosfatase alcalina, a gama-glutamiltransferase de GT, a albumina e o hemograma completo são alguns dos mais solicitados. E o enfermeiro, qual o papel dele nesses exames? Ele é o maestro da coleta. Orienta o paciente sobre o preparo, que pode envolver jejum, coleta o sangue com todo cuidado e carinho, identifica as amostras e as envia para o laboratório. E agora, depois dessa maratona de exames, dentro do qual a gente fala um pouco sobre nutrição. Afinal, a alimentação tem um papel fundamental no tratamento e na prevenção de várias doenças gastrointestinais. Com certeza. O que a gente come influencia diretamente a saúde do nosso sistema digestório. E o enfermeiro, qual o papel dele na área da nutrição? Ele atua como um guia nutricional para o paciente, sabe? Orienta sobre a dieta mais adequada para cada caso, ajuda a identificar alimentos que podem piorar os sintomas e incentiva a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Mas me fala uma coisa, como o enfermeiro sabe qual a dieta ideal para cada paciente? Ele precisa ter conhecimento sobre nutrição, claro. Mas também precisa avaliar cada caso, né? Individualmente, levando em consideração a doença, a gravidade do quadro, as preferências do paciente e outros fatores. Você pode dar alguns exemplos de dietas específicas para doenças gastrointestinais. Claro.
A dieta para gastrite, por exemplo, geralmente exclui alimentos gordurosos, condimentados, ácidos e cafeinados. A dieta para doença celíaca, como já falamos, exclui totalmente o glúten. A dieta para síndrome do intestino irritável varia de acordo com os sintomas, mas geralmente exclui alimentos que causam gases, diarreia ou constipação. E a dieta para doenças inflamatórias intestinais geralmente é pobre em fibras, gordura e lactose durante as crises. Nossa, quanta informação. E quando o paciente não consegue se alimentar pela boca, o que o enfermeiro faz? Nesses casos, a nutrição enteral por meio de sondas ou a nutrição parenteral por via intravenosa podem ser usadas para garantir que o paciente receba os nutrientes. E o enfermeiro precisa ter conhecimentos específicos sobre essas vias de administração de nutrientes. Com certeza. Ele precisa saber preparar e administrar a dieta, monitorar o posicionamento da sonda, controlar o fechamento da dieta, observar possíveis complicações e orientar o paciente e a família sobre os cuidados. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, vamos falar sobre as situações de emergência. Afinal, na área da saúde, imprevistos acontecem e o enfermeiro precisa estar preparado para tudo, né? É verdade. As emergências gastroenterológicas, como hemorragia digestiva, perfuração gastrointestinal e obstrução intestinal, exigem uma atuação rápida e precisa para estabilizar o paciente e evitar complicações. E como o enfermeiro se prepara para lidar com essas situações? Ele precisa ter um conhecimento profundo dos protocolos de atendimento, dos sinais e sintomas de cada emergência, das técnicas de monitorização dos sinais vitais, a administração de medicamentos, a realização de procedimentos, como a passagem de sondas. Nossa, depois dessa jornada intensa pelo mundo da enfermagem em gastroenterologia, acho que a gente já pode se considerar especialista no assunto, hein? Especialista não, vai. Mas que a gente aprendeu bastante coisa, essa é verdade. É isso aí. Esperamos que vocês, que nos acompanharam nesse mergulho, também tenham aprendido muito e se sintam mais preparados para os desafios da área da saúde. E nunca se esqueçam, a busca por conhecimento é constante. Continuem estudando, se atualizando e se aperfeiçoando para oferecer o melhor cuidado possível aos seus pacientes. A gente se encontra no próximo episódio do Educatoxo Nova. Até lá! Até mais.